Sabe, quando a gente pensa nos organismos que geralmente moldam o nosso planeta, geralmente vem à mente árvores gigantes ou talvez grandes animais, mas e se eu dissesse que alguns dos seres mais importantes são, na verdade, invisíveis a olho nu e vivem num mundo aquático totalmente oculto? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos fascinantes das algas, esses organismos que são simplesmente incríveis e cheios de surpresas. Olha só nosso roteiro de exploração hoje. Primeiro a gente vai resolver o mistério, afinal de contas, o que são as algas. Depois, vamos descobrir o poder invisível delas e o impacto gigantesco que elas têm no nosso planeta. Em seguida, faremos um tour rapidinho pela sua diversidade incrível. Vamos encontrar as algas em lugares que ninguém imagina no nosso dia a dia. E para fechar, vamos entender os segredos dos seus ciclos de vida complexos. Vamos lá. Primeira seção, nem planta, nem animal. À primeira vista, é fácil olhar para uma alga e pensar, é uma planta que vive na água. Mas a verdade é bem mais interessante que isso. Elas não se encaixam direitinho nem no reino das plantas, nem no dos animais. Então vamos entender agora qual é a real identidade delas. Para começar, vou lançar um pequeno desafio. Dê uma olhada. O que isso parece ser? Uma joia toda esculpida? Uma obra de arte delicada feita de vidro? A resposta com certeza vai surpreender. Isso que a gente está vendo é a frústula, que é basicamente o esqueleto de sílica de uma diatomácea, um tipo de alga microscópica. É uma verdadeira obra de arte da natureza e é sobre seres fascinantes como este que a gente vai conversar. Então, aqui está o segredo para entender o que é uma alga. Pensa numa planta comum. Ela tem partes bem definidas, né? Raiz, caule, folhas, cada uma com a sua função. As algas também fazem fotossíntese para conseguir energia, mas o corpo delas é muito mais simples. Ele é chamado de talo, uma estrutura que não tem essa divisão toda. É como se fosse um corpo tudo em um. Essa é a grande diferença que as coloca em um grupo todo especial. Agora, entrando na segunda seção, gigantes invisíveis do planeta. E olha, não se deixe enganar pela simplicidade delas, viu? O impacto que esses organismos têm na Terra é absolutamente colossal. Esse número, 25%, é de cair o queixo. Para se ter uma ideia, só um grupo de algas, as diatomáceas, é responsável por absorver 1/4 de todo o dióxido de carbono da atmosfera. Isso é mais do que todas as florestas tropicais do mundo juntas, incluindo a nossa Amazônia, conseguem fazer. É um trabalho ambiental gigantesco realizado por seres microscópicos. E isso nos leva direto para esta citação da fonte. Não é exagero nenhum. As algas são, de fato, fundamentais para a saúde da Terra. Elas funcionam como verdadeiros pulmões aquáticos do mundo e ajudam a regular o clima global. E não para por aí. As algas microscópicas formam o que a gente chama de fitoplâncton. E o fitoplâncton é, simplesmente, a base de quase toda a vida nos oceanos, rios e lagos. Do menor dos crustáceos até a maior das baleias, todo mundo depende, direta ou indiretamente, desses pequenos produtores. Seção 3. Um tour pela diversidade. O mundo das algas é incrivelmente variado. Vamos fazer um tour rapidinho por alguns dos principais grupos e conhecer os superpoderes únicos de cada um. Começando por um grupo que a gente já conheceu, as diatomáceas. Como vimos, o superpoder delas está nessas incríveis casas de vidro, as frústulas de sílica, que as tornam verdadeiras artistas da arquitetura e gigantes na luta contra o aquecimento global. E em seguida, vem os dinoflagelados. Eles têm uma personalidade meio dupla. Por um lado, podem causar as tóxicas marés vermelhas, mas por outro, são responsáveis por um dos fenômenos mais mágicos da natureza, a bioluminescência, aquele brilho azulado quase fantasmagórico nas ondas do mar à noite. Agora, subindo na escala de tamanho, encontramos as algas pardas, como os kelps. Elas não têm nada de microscópicas. Pelo contrário, formam gigantescas florestas submarinas que servem de lar, proteção e alimento para milhares de espécies marinhas. E por fim, as algas vermelhas. O superpoder delas é ter pigmentos especiais que conseguem captar a luz azul e verde. Isso permite que elas façam fotossíntese em águas muito mais profundas, onde a maior parte da luz solar não chega. São verdadeiras mestres da sobrevivência. Seção 4. Algas em nosso dia a dia. Agora, vamos trazer as algas do oceano direto para o nosso cotidiano. A presença delas é muito, mas muito mais comum do que se imagina. Substâncias que a gente tira das algas, como o H e a carragenina, são usadas em tudo isso aí. Elas dão aquela textura cremosa ao sorvete, estabilizam cosméticos, formam as cápsulas de muitos remédios e até enriquecem fertilizantes. Surpreendente, não é? Seção 5. Ciclos de vida complexos. Finalmente, como é que esses organismos tão diversos conseguem prosperar tanto?
A resposta está nas suas estratégias de reprodução, que são sofisticadas e muito engenhosas. Um conceito-chave aqui é a alternância de gerações. Imagina que a alga tem duas versões de si mesma durante a vida. Uma forma, chamada diploide, tem o conjunto completo de instruções genéticas, como um livro com todos os capítulos. A outra forma, a haploide, tem só metade dessas instruções, como se tivesse só metade dos capítulos. A alga fica alternando entre essas duas fases. Vamos usar a alga uva como exemplo para isso ficar bem claro. Começamos com a alga adulta, que é o esporófito. Ela é diploide, ou seja, 2N, com um jogo completo de cromossomos. Esse esporófito libera células pequenas, os esporos, que são haploides, N, com metade dos cromossomos. Cada esporo cresce e se transforma na outra forma da alga, o gametófito. O gametófito, por sua vez, produz as células reprodutivas, os gametas. Quando dois gametas se encontram e se unem, eles formam um zigoto. Esse zigoto volta a ser diploide e cresce para se tornar um novo esporófito, reiniciando todo o ciclo. É uma forma genial de garantir a sobrevivência e a diversidade da espécie. E assim chegamos ao final da nossa análise. As algas são as arquitetas silenciosas do nosso mundo, trabalhando desde as profundezas do oceano até os produtos da nossa prateleira. Então fica uma última reflexão. Sabendo que o fitoplâncton produz uma parte tão grande do oxigênio do planeta, talvez seja a hora de reconhecer esses gigantes invisíveis a cada respiração.